mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, querido ouvinte, amada irmã, graças ao Senhor. Hoje, 19 de novembro, mais uma vez, estamos aqui com o programa Mães Amorosas para trazer para vocês a palavra do Senhor, um momento de reflexão, leitura da Bíblia e um versículo de Provérbios junto com um texto maravilhoso do livro Dias Mais Sábios. E hoje vamos ler esse provérbio aqui que fala muito sobre justiça, governo, sobre paz. Então vamos para o provérbio de hoje que fala assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Provérbios 28, 2. Temos como título: um reino de justiça e paz. Em 2016, o povo brasileiro vivenciou uma mudança no governo presidencial após um longo processo de impeachment. Esse processo ocorre quando um governante comete um crime de responsabilidade contra a Constituição do país. Na época, o povo achou-se tomado por uma esperança de mudança positiva com a troca de governantes. Porém, nós sabemos que, apesar de alguns governos poderem ser melhores do que outros, na essência nada muda, é verdade. Na essência, nada muda. Isso porque a transgressão no mundo e a corrupção humana seguem se multiplicando pelo fato do pecado habitar na carne. É vã a esperança do homem de ter dias melhores, pois os reinos deste mundo jazem no maligno. Nós, porém, como cristãos, filhos de Deus, sabemos que não somos cidadãos deste mundo. Somos peregrinos na terra. Aguardamos a nossa verdadeira pátria que virá após Cristo retornar, acabar com os reinos corruptos do mundo e estabelecer o seu reino, o qual subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Por isso devemos viver para nosso verdadeiro reino e pregar este evangelho para todo mundo até que venha o fim. Mateus 24, 14. Então, finalmente teremos justiça e paz na terra. Paz só em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus por mais uma leitura de Provérbios, esse texto maravilhoso da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Neide Soares Marques. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração. Queridas irmãs, queridas amigas, hoje vamos ler mais uma leitura do Alimento Diário. A leitura bíblica é Gênesis 2, versículo 9, Isaías 51, versículo 2 e 3, João, capítulo 15, versículo 1 a 7, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 e 22, versículo 14 e 19. Vamos ler com oração. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Está em Apocalipse 22, 2. A leitura de hoje é:
o principal item do Jardim do Éden. Ainda no capítulo 2 de Gênesis, vemos que Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim, indicando que ela é o elemento principal do Éden. Éden significa prazer, e isso deve ao fato da árvore da vida estar no meio dele. Essa vida traz prazer e alegria para o homem. Em Isaías 55, 2, versículo 3, lemos sobre Abraão. Ele era um buscador. Abraão não buscava coisas terrenas, mas ansiava encontrar o Deus verdadeiro, todo-poderoso, e entregar-lhe a vida totalmente, confiando que ele poderia prover todas as suas necessidades. Naquela época, Abraão era o único que buscava Deus. Ele buscava o Deus verdadeiro. Hoje também Deus quer encontrar buscadores como Abraão para os abençoar e multiplicar. No dia de Pentecostes, Deus gerou a igreja. O verdadeiro modelo de felicidade estava na igreja primitiva, nos primeiros 6 anos da vida da igreja em Jerusalém, conforme descrito no capítulo 2 de Atos. Os irmãos perseveravam na palavra dos apóstolos e viviam em comunhão, o que resultava numa vida de bênçãos. Havia desapego das coisas materiais, fruto da satisfação interior. Esse efeito, Abraão, nos ensina que as riquezas terrenas têm pouco valor diante do privilégio de servir ao Senhor. Em Isaías também menciona Sião, que representa o povo de Deus, que luta pelo reino. Após aqueles preciosos anos da igreja em Jerusalém, sobreveio a degradação. E o Senhor levantou Paulo para anunciar o evangelho puro aos gentios, ainda que antes de ser martirizado, todos os da Ásia o tiveram abandonado. Século depois surgiram os valentes que pregavam fielmente a palavra, mas também foram duramente perseguidos. Assim, Sião foi quase exterminada por forças externas e internas da igreja na época. Hoje, após 20 séculos da história da igreja, não podemos permanecer adormecidos. É hora de despertar. O Senhor está formando um povo que luta por Sião, por seu reino, para Cristo ser entronizado. Não podemos permanecer adormecidos. É hora de despertar. O Senhor está formando um povo que luta por Sião, por seu reino, para Cristo ser entronizado na terra. Onde Satanás provocou destruição, Deus prometeu restaurar e fará o seu deserto como é. O Senhor trouxe de vida o Jardim do Éden para o nosso meio e, consequentemente, Sião voltou ao jardim, ao prazer. Mesmo em meio a lutas e oposições, perseguições, temos a presença e a palavra de Deus. Temos o Jardim do Éden, temos alegria e felicidade. Não estamos sozinhos. O Senhor é conosco, aleluia. Estamos alegres. A árvore da vida é mencionada no início e no fim da Bíblia. Está em Apocalipse 2, versículo 7. Esse paraíso de Deus é o Jardim do Éden. Em João 15, Jesus se apresenta como outra árvore, a videira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e seus discípulos são os ramos dessa videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O desejo de Deus sempre foi um só,
que o homem comesse da árvore da vida, recebendo-o como vida, para todo o seu plano ser cumprido por meio dessa vida. Como igreja, somos parte desta videira. Cristo é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor que provém tudo para o seu crescimento. Também alimento, chuva, sol, nutrientes e sua palavra. Recebemos vida ao comer dessa árvore e a partir dela também geramos vida. Pelo esforço humano não é possível produzir frutos para Deus, porque o ramo só é fruto se estiver ligado à videira. Sem a videira nada podemos fazer. A melhor coisa a fazer é amar a palavra e por meio dela permanecer na videira. Permanecendo ligados a Cristo quando sua palavra habita em nós, se permanecermos em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, disse o Senhor. Quando a palavra é inculcada em nós, conseguimos permanecer na videira. Por isso é tão importante fazer imersão, gritos de guerra e compartilhar a palavra com outras pessoas. Graças ao Senhor, por tais palavras. Então, aqui eu tirei uma frase aqui como a minha luz. No dia de Pentecoste, Deus gerou a igreja, o verdadeiro modelo de felicidade estava na igreja primitiva. E nós fazemos parte desta videira. Agora, o que eu ganhei na direção é que séculos depois surgiram os valentes que pregavam fielmente a palavra, mas também foram duramente perseguidos. Assim, Sião foi quase exterminado por forças externas e internas da igreja na época. Então, houve muita perseguição. Nessa admoestação, eu ganhei que hoje, após 20 séculos da história da igreja, não podemos permanecer adormecidos. É hora de despertar. O Senhor está formando um povo que luta por Sião, por seu reino, para Cristo ser entronizado na terra, onde Satanás provocou destruição. Deus prometeu restaurar e fará o que ele prometeu. Louvado seja o Senhor, irmãs, amigos, por tais palavras dessa semana. Espero que vocês tenham ganho também, dessa palavra. Louvado seja o Senhor na nossa vida. Amém, amém. E amém, irmãos. Deus nos prometeu nos dar toda a terra por herança. Deus nos prometeu nos dar toda a terra por herança. Deus nos prometeu nos dar toda a terra por herança. Deus nos prometeu nos dar toda a terra por herança. Deus nos prometeu nos dar toda
Sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos começando a nossa programação de hoje, dia 19, quarta-feira. Graças ao Senhor, todos os dias mais amorosos traz para você a pura palavra do Senhor. Já tivemos provérbios, alimento diário, né? Agora a leitura bíblica e em seguida a irmã Lene dá continuidade à nossa leitura bíblica de hoje com Salmos, Provérbios e o livro de Tiago. Hoje nós vamos ler o capítulo 39, nós vamos ler do versículo 1 até o capítulo 40, versículo 27. Então, portanto, está bem curta hoje a nossa leitura. E vamos ter as nossas notas também. Senhor Jesus, muito obrigada por estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez com disposição para desfrutarmos do Senhor, da Tua Palavra, e na comunhão com as irmãs, Senhor, de vários lugares que assistem a nossa programação. Quero convidar você, fica com a gente. Temos por mais essa oportunidade de estarmos aqui com as irmãs para desfrutarmos da Tua Palavra. Abençoa-nos ricamente, Senhor, com a Tua presença. Traz-nos luz, Senhor, na nossa leitura de hoje. Traz-nos luz, traz-nos também a uma direção e também a nossa administração. Nós possamos tirar proveito de toda a nossa leitura, Senhor. Amém. O Senhor possa dar para nós sabedoria, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Então vamos iniciar. Já abriu sua Bíblia? Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 39. Ontem nós vimos os ossos secos, né? Impressionante, o Senhor com poder, tem poder para ressuscitar, né? Ressuscitar esses ossos secos e dar vida para eles. Agora nós vamos ver a queda de Gog. Ontem nós vimos que Gog tipifica o anticristo, também tipifica Satanás, né? Capítulo 39, versículo 1. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá. Você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens, para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar, então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Versículo 8. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as coisas e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aqueles que os saquearam, e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. O sepultamento de Gog. Versículo 11. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel. O vale dos viajantes, a leste do mar, que fará parar os que passarem por esse lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali. Aquele lugar será chamado de Amon-Gog,
A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. E o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal, até que os coveiros o sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Amoná. Assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens, reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue, comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados. No sacrifício que oferecerei por vocês, à minha mesa vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Eu os tratei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize, esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim. Quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Uau! Muito bom, hein? Muito rico. Esse capítulo, então nós vamos ver nota 39:4, quando Ezequiel fala do 4 ao 9, é semelhante ao Apocalipse 19, versículos 17 e 18. E talvez se referindo ao mesmo evento, certo? Então, é para esses tempos finais. O envio do fogo, nesse caso, sobre Magog, é uma expressão comum para juízo divino. Então, o fogo vem para julgar, né? O nome de Deus será conhecido entre as nações como resultado de suas ações contra Gog e a colisão. O seu santo nome será conhecido no meio de Israel. O seu povo, o seu nome nunca mais será profanado. Ninguém vai poder dizer, né? Cadê o seu Deus que não te ajuda, né? Porque o Senhor estará com eles, lutando por eles, né? Estará no meio deles. E a luta é de Deus. Ele vai lutar pelo seu povo. Então, por isso, para mostrar que ele é o Deus de Israel.
Nota 9. Até esse ponto na profecia a respeito da invasão de Gog, só Deus é quem defende o seu povo contra esse inimigo. Agora, pela primeira vez, Israel é chamado à ação, mas seu papel é realizar um exercício de limpeza, que vai ser enterrar os mortos, né? O massacre resultante da derrota de Gog será tão maciço que os israelitas alimentarão suas fogueiras por 7 anos, com as armas de seus inimigos mortos. A queima de implementos de guerra de um adversário derrotado faz lembrar a queima de botas e vestes revolvidas em sangue em outras partes da Escritura, em Isaías 9:5, em Salmos 46:9 e Salmos 76:3. Vale a pena conferir. Isso também se refere ao passado, quando os israelitas queimavam todos os pertences dos cananeus no tempo da conquista. Numa inversão irônica, os israelitas saquearão aqueles que vieram para saqueá-los. O Senhor vai lutar por esse povo. Eles só vão pegar os despojos. A luta é de Deus. Nota 11. O projeto dessa sepultura será tão maciço que bloqueará viagens através da terra. O nome do vale será mudado para Vale de Amon-Gog, o único grande vale em Israel que segue na direção leste-oeste é o Vale de Jezreel, uma ligação estratégica vital na rota do Egito a Damasco, isso nos tempos bíblicos. Esse vale será o local da grande batalha, conhecida como Armagedon, no período da tribulação, e isso está registrado em Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 a 16. Isso mostra-nos com clareza que essa guerra vai acontecer, né? No final dos tempos, certo? Vou falar só as notas principais aqui, são muitas notas. Nota 29. Antes da destruição de Jerusalém, Deus prometeu derramar sua ira sobre Israel. E agora, na restauração do seu povo, ele derramará o seu Espírito. Essa referência ao Espírito de Deus liga a passagem em sua totalidade aos capítulos 36 e 37, com seu foco no Espírito. Amém! Então, no final dos tempos, muitos serão salvos, muitos israelitas crerão no Senhor, porque ele derramará o seu Espírito sobre eles. Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus por esse capítulo, né? Vamos agora ao capítulo 40, vamos só até o versículo 27. A visão do templo. Ezequiel é levado a Jerusalém, 40, versículo 1. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. O portão do leste. Então, agora ele vai descrever o que ele está vendo, né, em cada parte ali dessa cidade. O portão do leste. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo. E na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros.
Mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste, subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão junto ao vestíbulo da porta interior tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta, que tinha meio metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então, ele mediu o portão, desde a extremidade do teto de uma câmara até a de outra, e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu ao redor da porta. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. E o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta. Desde a dianteira do portão da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, a distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas fixas, superpostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao redor pela parte de dentro e nos pilares havia palmeira esculpidas. O átrio exterior, versículo 17. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nela câmaras e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas, esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. O portão do norte, versículo 20. Quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, as suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas do primeiro portão, 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. As suas janelas, os seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas tinham as mesmas medidas do portão que dava para o leste. Subia-se para esse portão por 7 degraus. O seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do átrio interior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão ao outro portão e deu 50 metros. O portão do sul. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares, os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12,5 metros. Havia uma escada de 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dela. E tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu de um portão ao outro na direção do sul e deu 50 metros. Tudo foi medido aqui. Vamos para as nossas notas, né? Nota 1. Essa data, no 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, é a 13ª e a última fórmula de data em Ezequiel.
O 10º dia do primeiro mês marcava o início da Páscoa, que era celebrada 4 dias mais tarde. Além disso, o 25º ano era a primeira metade para o próximo ano do jubileu, quando libertação e quitação seriam observadas. Ver Levítico 25. O jubileu é mencionado em Ezequiel 46:17, com referência ao retorno da herança do príncipe. No entanto, o número 25 possui outro significado nessa visão. As dimensões do templo são dominadas por múltiplos de 5, com o número 25 ficando muito proeminente, visto que a visão inicial do Rei Celestial sobre o seu trono foi datada a partir do exílio do rei terreno Joaquim. Esta visão da cidade celestial é datada a partir da destruição da cidade terrena, Jerusalém. Nota 2. Essa visão provê um envoltório literário e conceitual para todo o livro. Ela complementa especialmente as visões da partida de Deus e da destruição do templo nos capítulos 9 e 11. Lembra quando Deus saiu do templo? Então, o Senhor saiu do templo, né, e foi para o Monte das Oliveiras. Então, aqui, essa passagem no capítulo 9 a 11, lembra essa parte aí, essa passagem. Essa visão é a mais longa na Bíblia, a parte do livro de Apocalipse, visto que Ezequiel recebeu legislação para a nova era sobre esse monte muito alto. É natural comparar a experiência de Moisés ao receber a lei do Monte Sinai. Na verdade, Ezequiel é a única pessoa no Antigo Testamento, com exceção de Moisés, que transmitiu legislação que ele próprio recebeu diretamente de Deus. Como a visão de Ezequiel é uma visão da cidade de Jerusalém, é provável que esse monte muito alto seja uma referência ao Monte Sião, frequentemente citado por sua grande altura no Antigo Testamento, em Malaquias, em Zacarias e até mesmo em Atos, no Novo Testamento. A cana de medir, ela era usada para fazer medições curtas. Ele tinha aproximadamente 3 metros e 15 centímetros de comprimento. Então, você percebeu que as primeiras medições é tudo 3 metros, né? As dimensões da casa da cidade são dominadas pelos múltiplos de 5. A estrutura da porta media 25 por 50 côvados. A casa do templo, com as suas estruturas adjavantes 50 por 100 côvados. O pátio interior e os pátios quadrangulares da área do templo, 100 por 100 côvados. E todo o complexo do templo, 500 por 500 côvados. O número de degraus, 7 mais 8 mais 10, que levavam ao templo, totalizavam 25. O comprimento da vara de medir, 6 côvados de comprimento, seguia o mais comum comprimento de côvado. O côvado mais curto, de 45 centímetros, foi usado em tempos posteriores. As recâmaras, ou pequena câmara, dentro das portas, tinha uma vara de comprimento por uma de largura. Comprimento de uma cana e a largura de uma cana, ou seja, 3 por 3. As paredes salientes entre as recâmaras tinham 5 côvados, 2,5 metros de espessura. No Templo de Salomão também havia salas dos guardas. Esse padrão também ocorre nas portas fortificadas por Salomão, descoberta nas cidades de Gezer, Azor e Megido. Cada porta tinha um patamar inicial, 3 câmaras de cada lado e um vestíbulo interno. Bom, essas medições aqui, elas são citadas, né, para a construção, né? Na verdade, tudo muito medido, detalhado, e isso mostra a construção, né? Quando você vai construir algo, então você faz essas medições.
eu vou terminar com a nota 17 e 19. Um pavimento funcionava como uma orla ao redor das bordas exteriores do átrio exterior. Ao longo desse pavimento havia 30 quartos usados pelos levitas, talvez para refeições. Em outros templos israelitas, a distância da porta externa até a parte externa do pátio interno era de 100 côvados, ou 50 metros. As dimensões portas norte e sul, como também o espaço entre essas portas até o pátio interno, eram idênticas às dimensões da porta leste. Bom, nós vamos parar por aqui nas medições, né? E amanhã a gente dá continuidade e terminaremos o capítulo 40, onde a gente vai acrescentar um pouco, vamos acrescentar para vocês o que significa essas medições, tá bom? Então, vamos aguardar as notas amanhã para que a gente possa se aprofundar mais ainda no capítulo 40. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a Lene que está chegando aí para dar continuidade à leitura bíblica de hoje. Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Então, vamos continuar com a segunda parte da leitura bíblica diária de hoje, dia 19 de novembro. A irmã Vera já compartilhou a primeira parte, ela leu e compartilhou Ezequiel. E agora vamos ler Salmos, capítulo 118, versículos 1 a 16, Provérbios, capítulo 28, versículo 2, e o livro de Tiago, capítulo 3. Iniciando com os Salmos que fala assim: a alegria dos justos pela salvação. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Amém? Que salmo maravilhoso. Na angústia, nas nossas angústias, podemos invocar o nome do Senhor, que Ele nos salva de todas as coisas. Amém? Agora vamos ler Provérbios, capítulo 28, versículo 2, na verdade. 28, 2, que fala assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Graças a Deus que de vez em quando vem uma pessoa, um governante, se vier com juízo, né, para manter a ordem. Graças a Deus. Mas a ordem mesmo, a paz mesmo é só no Senhor, é só em Deus. A verdade é essa. Então vamos ler o livro de Tiago agora, que fala dominar a língua. Capítulo 3, versículo 1. Dominar a língua. Meus irmãos,
Não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marítimos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água salgada? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A sabedoria lá do alto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Até amanhã com mais a leitura bíblica. E vamos ler o capítulo 4 do livro de Tiago. É uma admoestação muito grave. Todas as coisas podem ser domadas, menos a língua, que nós possamos saber o que falar, o que fazer, porque a nossa língua pode amaldiçoar e também bendizer. Todo cuidado é pouco, irmãs, com a nossa língua. A Bíblia fala, né? Amém? Até amanhã com mais a leitura. Bom dia. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Sua criação Deus arquitetou, criar o homem para expressá-lo. Mas este homem do seu Deus se afastou, provando morte
também pecado, Deus então se fez um homem, homem de dores, que se entregou. O pecador Cristo alcançou e para Deus Pai o resgatou. Deus amoroso que tanto ao mundo amou. Jesus, o Filho amado de Deus e Pai, digno é de honra e glória eterna. Ó céus e terra, só a Ele adorar, o soberano dos reis da terra. É Jesus, a testemunha que foi fiel a seu Deus e Pai, obedeceu e foi à cruz, trazendo ao mundo vida e luz. Por isso, homens, a este nome honrai. O rio a que flui do trono de Deus alcança o homem para saciá-lo. Também a árvore da